Livro de Hélio Couto, Mentes Informadas, Hertz de Fundo 432, na voz de Andréa Helena, psicóloga quântica. Página 428, Fazendo Escolhas. Existe uma questão fundamental que a humanidade precisa resolver urgentemente. Deus existe? Deus é bom ou mau? Tudo mais deriva das respostas que damos a essas questões. Todos os experimentos da mecânica quântica pesquisam sobre a conexão mente-mente, visão remota, meditação, desenho inteligente do universo, desdobramento, bilocação, incorporação, viagem astral, transferência de informação. Minha experiência direta com a divindade provam que Deus existe. Fatos, provas, experiências, etc. não faltam. Quem quiser pode duplicar a pesquisa que fiz. Sobra decidir se ele é bom ou mau. O destino da humanidade está sendo decidido no momento pela resposta que se dê a essa pergunta. Todo ser tem duas opções: dor ou prazer, tristeza ou alegria. Note que qualquer ameba é capaz de tomar essa decisão. Quando se tem dor, acontece progresso na vida da pessoa. O sofrimento leva ao crescimento pessoal. A sociedade evolui com o sofrimento e a dor. As artes são desenvolvidas. A ciência avança com a dor. A dor infligida aos outros e aos que os outros infligem a você provocam que você melhore. Quando você espanca sua mulher, ela melhora como pessoa. Quando você espanca seus filhos, eles melhoram como pessoa. Quando outras pessoas batem em você, o resultado é bom? Sente-se melhor? Há crescimento, evolução, realização com dor? Uma doença que provoque dores excruciantes é boa para você? Consegue produzir alguma coisa sentindo essa dor? Entendeu o conceito? Ou a dor provoca revolta, ressentimento, desespero, ódio e raiva. A dor levará à depressão e todos os problemas mentais inevitavelmente. Isso melhora você? A outra opção é o prazer. Com o prazer vem a alegria. Com a alegria tudo fica melhor na vida. Sente-se feliz? Consegue amar os seus parentes? Consegue amar o próximo? Dar prazer ao seu companheiro lhe faz feliz? Dar prazer aos seus filhos lhe faz feliz? Eles crescem e evoluem com isso? Toda a sociedade ganha com isso? Dar alegria aos amigos e colegas faz com que eles melhorem como pessoas? A empresa produz mais? Você ganha mais estando alegre? Todos ganham com a alegria e o prazer? Com base nessas respostas, chegaremos a uma conclusão. Qual o resultado que um ser todo-poderoso consegue provocando dor? Esse resultado é bom? Você gosta que ele provoque dor? E nos seus parentes? O que você acha dele provocar dor e sofrimento nos seus filhos? O resultado para toda a criação é bom? Aliás, ele criou o universo para causar dor nas criaturas? Ele gosta disto? Os humanos têm uma definição para isso: sadismo. Esse ser é sádico? Ele tem todo o poder? Nietzsche disse que só existem dois tipos de seres felizes: os demônios e os homens de poder. Um ser que seja todo-poderoso e que provoque dor tem personalidade humana? Por outro lado, será que esse ser é bom? Será que ele é amor? Será que ele é puro amor? Neste caso, ele só promoveria a alegria, o prazer, o crescimento, a realização, o amor, etc. Amor dá prazer e alegria. Se esse ser dá prazer, ele dá alegria. E se ele dá alegria, ele dá prazer, é óbvio. Qual é a essência dele? Qual a natureza dele? A outra questão sobre a natureza dele é o poder. Quando o poder é a natureza básica, é evidente que o ser exigirá submissão absoluta. É o caso de toda a tirania entre os humanos. É uma coisa comum entre os humanos, usar o poder para explorar e escravizar os demais.
Toda escravidão gera dor, portanto, poder não é amor. Usar o poder para submeter alguém é o inverso de amar esse alguém. Ou é poder ou é amor. Amar é promover a alegria, o prazer, o crescimento, a evolução. Qual a natureza básica deste ser? Poder ou amor? Ou a essência do ser é amor ou é poder. Não há alternativa. Um dos deuses que a humanidade conheceu tem por nome Baal. Esse deus era adorado com sacrifícios humanos de crianças. Como podemos classificá-lo se ele quer sacrifício de criancinhas? É lógico que ele promove a dor e o sofrimento. É lógico que para ele só interessa o poder. É lógico que não pode ser amor. Sua essência é o poder. É disto que ele gosta. Portanto, ele não pode ser Deus. É um humano que foi considerado Deus pelas pessoas daquela época que não entenderam como é a essência divina. Como estamos explicando, a questão é o resultado. Esse Deus dá que resultado na vida dos humanos? Dor ou prazer? Ele quer submissão absoluta e pune quem não se submete? Ele é um torturador? Do outro lado, temos o ser que ama e perdoa infinitas vezes, que dá oportunidade sem fim para que os humanos cheguem à felicidade, ao prazer e à alegria. A quem iremos considerar Deus? Intervenção. Quando um planeta chega num determinado estágio de evolução, é preciso que uma informação do alto desça até as pessoas para que elas possam entender como funciona o universo. É impossível para os seres que estão evoluindo por si sós entender como são as múltiplas dimensões da realidade, o que se chama do lado espiritual e lado material de forma simplista. Entender a realidade é uma tarefa impossível, como vocês podem ler nos 4 volumes de Máscaras de Deus, de Joseph Campbell. As mais incríveis teorias são criadas para explicar o que não entendem, e isso é aceito como verdade pelas tribos de um planeta. Se não houvesse uma intervenção externa trazendo a informação real, nunca haveria evolução, pois se cria um vínculo vicioso de crenças fantasiosas que se auto-perpetua. Podem passar centelhas de milhares de anos e nada muda. O tempo aqui é irrelevante porque, inevitavelmente, cada tribo criará uma estrutura para manter aquelas crenças e todo ser que questione será tratado como herege. Seja a crença que for, e será eliminado de uma forma ou de outra, a partir do momento em que a manutenção do status quo for do interesse de alguns, não haverá mais forma de mudá-lo, somente uma intervenção externa. Foi isso que aconteceu há 2000 anos atrás. Uma boa nova foi trazida. Um paradigma completamente diferente do vigente naquela época foi comunicado ao povo. Uma mudança radical de pensamento e sentimento. Se o novo paradigma tivesse sido aceito, o planeta teria entrado numa era nunca vista de paz, amor, fraternidade, amor e prosperidade. Todos sabem que a nova visão de mundo foi rapidamente eliminada, pois questionava todo o status quo. Todos os interesses estabelecidos seriam afetados e isso nunca é aceito por quem está no poder. Não importava quantas leis fossem violadas, mas a novidade tinha de ser impedida a qualquer custo, e foi isso que aconteceu. A questão é que os que impediram o progresso e a evolução não entendiam como é o universo e que a consciência nunca desaparece, porque é energia e a energia nunca desaparece, só se transforma. Então eles acharam que se tirassem do mundo o problema, este desapareceria. Nem imaginavam que a consciência está em todas as dimensões ao mesmo tempo e que se ela sai do campo energético de uma dimensão, ela continua nas outras. E como está numa dimensão acima, pode se manifestar em qualquer dimensão abaixo. É uma luta vã tentar impedir que a consciência da humanidade evolua. O tempo trabalha a favor do todo, e tempo é um conceito com que ele não se preocupa, já que ele está no eterno agora. Ele é o eterno agora.
É por isso que 2000 anos depois a mesma boa nova continua sendo divulgada, até que a humanidade aceite que só o amor é a solução. A única solução que existe, o amor incondicional que continua a se derramar pela humanidade. Capítulo A Visão da Floresta. Embora possa parecer que tudo ocorre por acaso, não é isso que acontece. Nem um fio de cabelo cai sem que o todo permita. Tem de existir uma gigantesca hierarquia para administrar os multiversos, como também tem de existir o livre-arbítrio de todos os seres em evolução. O equilíbrio entre as duas variáveis é que é o estado da arte da administração do todo. Por isso, ele é o tudo que existe. Somente o divino teria condições de administrar o infinito. Todos já devem ter se dado conta dos acontecimentos totalmente inesperados e raramente vistos neste planeta. Estão ocorrendo coisas que não acontecem há séculos ou milênios. A mudança da frequência, a vibração, está em pleno andamento e a catarse aumenta dia a dia. Já é impossível jogar tudo para debaixo do tapete. O inconsciente fervilha sem parar. O cérebro reptiliano já não é mais invulnerável. A informação chega até ele sem que se possa impedi-la de entrar. Os chakras cardíacos e coronário recebem informações específicas para ampliar o sentimento e a visão da realidade. Há uma catarse global em andamento e isso é algo muito bom. A catarse é uma limpeza profunda para se alçar um novo patamar de evolução. É um salto quântico. Pode ser desconfortável no início, mas depois vem a grande libertação e crescimento. Podemos estar com muito mais trabalho para fazer e achar que isso não está melhorando nossa vida, mas é sinal de grande progresso. Podemos estar somatizando algum sentimento enterrado no inconsciente há muito tempo e que precisa ser liberado para que possamos conquistar o que desejamos. Não dá para colocar uma roupa nova se estamos cheios de barro. É preciso tomar um banho antes. Às vezes, o banho tem de ser longo. Toda a autossabotagem tem de ser enfrentada e resolvida. A maioria absoluta dos problemas está na área econômica. É exatamente o que a escala de necessidade de Maslow mostra. O primeiro degrau é a sobrevivência pessoal. Esse é o grande problema da humanidade no momento. É aí que a catarse aparecerá primeiramente. Os problemas econômicos de todas as pessoas deverão ser resolvidos no planeta inteiro. Não há mais como adiar. Este é o início da catarse e é preciso muita paciência e ação até que isso seja resolvido. Os homens precisam entender que tudo isso ocorre para que haja o melhor crescimento e evolução para todos. Quando as coisas não correm como as pessoas querem, elas ficam revoltadas e muitas vezes amaldiçoam a Deus. Justo Ele que está vendo o melhor tendo em vista a eternidade daquele ser. Agora vem somar-se uma quinta informação. O poder criativo divino. Essa informação está sendo transferida gradativamente para aumentar a capacidade de manifestação da humanidade. Os humanos conseguirão manifestar com mais facilidade aquilo que pensam e sentem. Isso está sendo feito para que percebam que eles criam a realidade que pensam e sentem. Os que pensam e sentem negativamente criarão coisas e situações negativas, e os que pensam e sentem de forma positiva criarão coisas e situações positivas. Desta maneira, a cada dia que passa, ficará mais difícil para os humanos não aceitarem que criam aquilo que querem, pensando e sentindo. Desta forma, terão de ajustar seus pensamentos e sentimentos se não quiserem criar situações desagradáveis o tempo todo, causa e efeito. Para que as pessoas comecem a sair da zona de conforto e ajam, está sendo feito o seguinte. Com o poder criativo divino aumentando nas pessoas, foi possível observar que um grande número de pessoas quer ouro, outros querem sangue, outros querem poder e assim por diante. Se essas pessoas conseguem isso, não saem mais da zona de conforto.
Então, esses objetivos foram elevados um degrau acima das pessoas. Elas não conseguem mais ter isso sem se mexerem, sem trabalhar, estudar, lutar para melhorar. Caso contrário, não chegam ao que querem. Isso está forçando a humanidade a sair da zona de conforto, ainda devagar e com má vontade, mas já começam a perceber que algo mudou. Não está tão confortável como estava. Tudo isto está acontecendo agora, neste exato momento, e continuará. Capítulo Poder Divino em Ação. Um grande grupo de seres de luz se reúne para recordar e sentir a experiência mais alegre, forte, produtiva, amorosa e realizadora que tiveram. À medida que experimentam novamente esse sentimento, essa energia é recolhida numa ânfora. Os sentimentos são os mais diversos. Uma grande vitória, um gol feito, um amor reconquistado e assim por diante. Se os momentos em que o todo pode atuar na vida da pessoa sem obstrução. Nesses momentos, a pessoa foi um canal livre para o todo. Muitas pessoas ao redor também têm esses sentimentos e eles são recolhidos na ânfora. Por outro lado, muitos seres negativos e endurecidos também estão pensando nos seus momentos de sucesso. Um assalto perfeito, um estupro com sucesso, um assassinato, um aumento do poder. Nesse instante, uma luz branca divina incide sobre eles e faz com que vejam as consequências desses atos no futuro deles. Todo o sofrimento que eles acarretaram para si mesmo. Alguns caem de joelhos e lamentam o que fizeram, mas outros continuam endurecidos. Estes acham que foram um canal para um Deus negativo e não cedem ao amor do todo. Continuarão recebendo a luz branca até que reconheçam o mal que fizeram. A ânfora está cheia de energia do poder divino em ação. Essa energia será derramada sobre a humanidade continuamente, para que a humanidade sinta o que é o poder criativo divino e o poder criativo em ação. Pelos eventos que aconteceram nesses últimos meses, dá para todos perceberem que algo de muito importante está acontecendo. Coisas que não aconteciam há mais de 600 anos aconteceram. Um meteoro provoca quase 1000 feridos, outro passa no dia seguinte a uma distância de 1/10 da distância Terra/Lua. Tudo está mudando aceleradamente, política, economia, paradigma, etc. Nesses últimos meses foram implementadas novas frequências para acelerar ainda mais o processo de mudança da humanidade. O poder criativo divino foi potencializado na humanidade. Significa que agora as pessoas criarão muito mais facilmente e velozmente o que pensam e sentem. Isso foi feito para que entendam o que é o colapso da função de onda. Se não tomarem muito cuidado, criarão coisas e situações negativas uma atrás da outra. O poder divino em ação foi potencializado como complemento do poder criativo divino. Os dois andam juntos. Essas frequências estão sendo emanadas sem parar para toda a humanidade. Isso significa que as pessoas sentirão um tremendo impulso para agir, como co-criadoras que são. A questão de ter resultados materiais ou de qualquer outro tipo depende de entender como funciona o universo. Ganhar dinheiro, arrumar relacionamento, vender, passar em concurso, doença ou saúde são consequências de entender isso. Enquanto se mexer nos efeitos, não se tem resultados consistentes e duradouros. Ganha dinheiro e perde, sai de uma doença e aparece outra. Um dia vende, no outro não. As dívidas são eternas e assim por diante. Isso é porque não se trabalha na causa. Desta forma, tudo que se consegue é temporário e depois de um tempo voltamos à estaca zero e começa tudo de novo, a autossabotagem eterna. Para resolver isso, é que explicamos como funciona a estrutura do universo, a física que rege todas as dimensões, a realidade física, o tempo e o espaço, a consciência que permeia tudo e como a ressonância harmônica pode ajudar a entender tudo isso e resolver todos os problemas.
Evidentemente que tudo o que foi explicado está muito distante de tudo que é ensinado para o povo. Caso contrário, o povo não estaria nessa situação calamitosa em que está. Fome, doenças, miséria, criminalidade pelo planeta todo. Essa é a realidade nua e crua da humanidade. Na periferia de qualquer cidade, o sofrimento é indizível. Quem quiser ver a verdade é só ir a qualquer instituição de caridade na periferia e entrevistar os moradores. Verá o estado subhumano em que vivem em todos os sentidos. Essa é a realidade. E é isso que tem de ser solucionado. E qual é a visão de mundo dessas pessoas? O que eles entendem sobre a realidade? O que eles entendem de economia, de sociologia, de política, de saúde, de educação, de sexualidade, de trabalho? De onde vieram, o que estão fazendo aqui e para onde vão? Não entendem praticamente nada. O que pensam sobre o mundo é completamente falso e errado. E dessa forma não conseguem resultados em nada na vida. Só o sofrimento atrás de sofrimento, esperando a morte chegar em silencioso desespero. Isso tem solução? Claro que tem, pelo conhecimento. Quando eles entenderem como funciona tudo isso, esses problemas desaparecerão. Mas não é o conhecimento de como usar uma escova de dentes. Tem gente que nem sabe o que é isso. É o conhecimento de como tudo é formado e como tudo isso funciona. De como é a realidade, de como é o lado espiritual e as regras que regem tudo isso. É preciso entender como tudo está interligado e as consequências de não saberem nem o que estão fazendo aqui. O escravo perfeito é o que nem sabe que é escravo. E existem vários tipos de escravidão. É só com conhecimento é que se liberta uma pessoa. Só com a expansão da consciência. Por isso é preciso explicar sem parar como é a vida, até que entendam, leve quanto tempo levar, custe o que custar. A revolução quântica. A mudança de paradigma da física clássica para a mecânica quântica é tão imensa que não há como comparar uma coisa com a outra. São dois mundos completamente diferentes. Um salto de consciência do materialismo para a unificação com o todo. Por esta razão, a resistência é tão feroz ao entendimento do significado dos experimentos da mecânica quântica. Embora as pessoas estejam imersas no oceano de ondas eletromagnéticas, elas insistem em viver como se ele não existisse. E o impressionante é que os livros de física falam de ondas de matéria, referindo-se à descoberta de de Broglie. Todos os problemas que existem no mundo hoje são decorrentes da visão do mundo de física clássica. Se quisermos uma solução para esses problemas, é preciso mudar para uma visão quântica da realidade. Isso acontecerá mais cedo ou mais tarde, com mais ou menos sofrimento até lá. Está se tornando comum classificar aqueles que explicam o significado da mecânica quântica como misticismo quântico, no sentido de denegrir a imagem de quem fala e procurando classificar essas pessoas como não científicas. Como se a ciência só pudesse ser feita nos laboratórios oficiais. Qualquer pessoa que pesquise a realidade é um cientista. E quanto mais independente for, menos interferência terá na sua pesquisa. Já que criaram essa classificação, vamos usá-la. Do limão se faz a limonada. Assumiremos a denominação de místico quântico e continuaremos fazendo ciência. Um dia se entenderá que não existe diferença entre as várias dimensões da realidade. Apenas uma diferença de frequências, como estação de rádio. Até lá ainda se falará do mundo espiritual e do mundo material, quando na verdade é uma coisa só, apenas graduações de frequências. Uma consequência lógica de se entender que tudo é onda é que tudo é informação e que a informação está na onda. Até as revistas científicas já falam que a informação nunca se perde, mas as pessoas teimam em perguntar para quem divulga como que ela acredita nisso. E como já disse, os livros didáticos de física falam em ondas de matéria.
Enfim, para mudar este estado de coisas, é preciso que algumas pessoas se transformem em revolucionários quânticos, dedicando suas vidas à divulgação da mecânica quântica e seu significado. Deixar esse trabalho para apenas algumas pessoas é esperar que as coisas se modifiquem por si mesmas. Isso nunca irá acontecer. É preciso fazer acontecer. Estamos lançando um programa especial para a formação de revolucionários quânticos, as pessoas que serão multiplicadoras na mudança de paradigma que está em curso. Capítulo: O retrato do caos. Quando pensei pela primeira vez em fazer este trabalho, tomei a precaução de não fazer cursos para evitar que dissessem que estou seguindo alguém. Da mesma maneira, decidi não participar de nenhuma instituição, sociedade, governo, partido político, empresa, sociedade secreta, grupo, etc. Este é um trabalho individual. Depois de todos esses milênios, a expansão da consciência da humanidade é mínima. Vejamos alguns dos problemas. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com $2 por dia. A cada 4 minutos, uma mulher é mutilada genitalmente. Os suicídios oscilam entre 800 mil e 1 milhão. A manipulação é cada vez maior. Doenças, criminalidades, guetos, gangues, chacinas, seitas, extermínios, genocida, etc. Exploração econômica generalizada. Prostituição, tráfico de escravas, rituais e sacrifícios humanos, pedofilia, etc. Guerras sem fim, campos de concentração, inquisições, tortura sendo banalizada, etc. Distúrbios mentais em expansão. Sistema de transporte no limite da capacidade humana de sofrer. Crise econômico-financeira, endividamento generalizado. Pode-se tentar o que se quiser para resolver esses problemas individualmente e não se encontrará solução. Não é tentando uma solução numa área específica que se conseguirá resolver qualquer que seja. O que cria o problema é o paradigma existente, o sistema de crenças de uma sociedade. Isso é que perpetua o problema e faz com que fique cada vez maior. A realidade é criada pela mente das pessoas de uma sociedade. Existem as mais incríveis crenças sobre a realidade, como vocês podem ler nos livros de Joseph Campbell. Essas crenças criaram a sociedade humana como é hoje, e isso continuará até que se entenda como é a realidade. Crenças são metáforas, mas não são vistas como metáforas e sim literalmente. Isto é, as pessoas acreditam que aquela história é real. Tem tribo que acha que o universo está nas costas de uma tartaruga. E pouco tempo atrás, quantas mulheres foram queimadas na fogueira por praticarem fitoterapia? Somente haverá evolução quando o que as pessoas acreditam for baseada na realidade experimental, no que as pessoas experienciarem pessoalmente. Sem isso, as pessoas continuarão acreditando em histórias. E como podemos ter uma experiência pessoal sobre a realidade? Pesquisando pessoalmente a realidade. A mente humana pode deduzir as leis e teorias científicas pesquisando sobre tudo que existe. Esse conhecimento adquirido desta forma é real, está baseado na realidade. A fronteira do conhecimento hoje está na mecânica quântica. As leis descobertas traduzem fielmente a realidade. 90% da nossa civilização está baseada na mecânica quântica, 30% da economia. Se a tirássemos da nossa vida, voltaríamos para a Idade Média. Experimente tirar da tua vida o telefone celular, o rádio, a televisão, o GPS, o computador, tudo que é eletrônica e entenderá o quanto esta civilização está construída em cima da mecânica quântica. A questão é: qual o significado dos resultados dos experimentos da mecânica quântica? Ela mostra a realidade? Se os produtos funcionam, é porque a teoria, os experimentos, a matemática funcionam, são reais. É assim que o universo é. Se seu celular funciona, então é preciso adequar todo o resto da vida ao significado do celular funcionar.
As crenças têm de estar de acordo com o mundo real, têm de ser coerente. Não é possível a pessoa usar um celular e no resto da vida dela agir como se o celular não existisse ou como se as leis de física que fazem com que o celular funcione não existissem. Este é o problema. Isso é uma dissociação cognitiva. É absurdo usar toda a tecnologia quântica e levar a vida como se a mecânica quântica não existisse. É isso que está perpetuando todos os problemas, e os problemas aumentarão exponencialmente. Quem tiver dúvidas pode estudar a teoria da complexidade e a teoria do caos para entender para onde estamos indo. Portanto, a única maneira de sanar essa sociedade é através da expansão da consciência, para que as pessoas entendam como é a realidade. E essa expansão tem de se basear no entendimento da mecânica quântica, de como é o mundo real, de como é o universo realmente. Não nas histórias, mas no conhecimento direto da realidade. Para conseguir isso, é preciso que um número mínimo de pessoas que se dedicam integralmente a divulgar a mecânica quântica. Essa tem de ser a prioridade máxima da vida da pessoa. Tudo mais é secundário. Isto é um revolucionário quântico. Este é um trabalho para poucos, mas sempre foram poucos os que fizeram a humanidade avançar. Capítulo A Meta. O objetivo de todo ser deveria se tornar um co-criador. Aquela pessoa que pensa, sente e cria o que quer, precisa e deseja. A pessoa totalmente autossuficiente, que não tem mais necessidade de nada, porque tem tudo o que precisa, porque cria o que precisa. Tudo no universo é pura consciência, essa é a realidade última. No fundo de qualquer coisa está o vácuo quântico, que é pura consciência, uma única onda. Tudo que existe é uma única onda. Somos uma parte do todo, com a mesma capacidade potencial que o todo. A única diferença é ter consciência disso ou não. Quem se vê separado tem problemas, quem se vê unificado superou tudo. Quem sente que Deus está longe tem problemas. Quem sente que Deus é uno contigo não tem problema. É simples, mas é a coisa mais difícil de encontrar neste mundo, pessoas que já se tornaram co-criadores. Todo o ensinamento é para que as pessoas entendam isso e façam a própria transformação. Tudo que a ressonância harmônica pretende é isso. Ela dá condições para que as pessoas alcancem esse nível o mais depressa possível. É por isso que transfere a consciência de um co-criador se a pessoa quiser. Então, o que a pessoa precisa fazer? Depois que o co-criador entrou, deve-se deixar o ego de lado e permitir que o co-criador crie a realidade. Quando isso acontece, toda a realidade da pessoa é transformada e ela não tem mais necessidades não resolvidas. Ela tornou-se um co-criador também. Está deixando o todo atuar na sua vida integramente. Gandhi, Martin Luther King e Mandela tinham necessidades não supridas de alguma coisa? Essas pessoas são autorrealizadas, deixaram o todo atuar completamente em suas vidas. Tudo isso está explicado numa única frase. Tudo que pedirem, crendo que receberam, receberão. Pura mecânica quântica, puro colapso da função de onda. Se acredita que recebeu, verbo no passado, então receberá, verbo no futuro. Basta crer 100% com 100% do seu ser. Por isso é preciso limpar o inconsciente/consciente de todas as crenças limitadoras. É por isso que nenhum ser chega a ser co-criador sem passar por catarses ou mais e mais catarses. Limpezas e mais limpezas, até que a energia esteja totalmente limpa e vibrando em altíssima frequência. Então pode entrar em fase com o todo, o suficiente para fazer tudo o que eles fizeram. Neste ponto, todas as necessidades materiais e emocionais estão resolvidas. Capítulo A responsabilidade é de todos. Por que as pessoas sabotam tanto o próprio crescimento? Na maior parte das vezes, pela busca de aprovação dos demais. O que os outros pensarão se a pessoa está crescendo?
Quando a pessoa cresce, ela sai da Matrix, este mundo de ilusão em que todos vivem. Ela enxerga a realidade nua e crua e tem de se posicionar em relação a isso. Caso houvesse real crescimento, tudo isso mudaria em dias e estamos há milênios e milênios na mesma. Cada um tem sua participação nisso. Quando uma pessoa aprova um crédito por uma pessoa que não tem como pagar, ela está criando mais problemas. Vejam a situação de toda a Europa. Isso foi criado pela atitude de dar crédito para quem não pode pagar. Bastaria que o crédito fosse recusado, lembrando sempre que crédito é dívida. E isso foi feito para milhões e milhões de pessoas. Concordam que as pessoas que fizeram essa aprovação estavam na zona de conforto? Que optaram por deixar as coisas como estão e ir empurrando com a barriga? E no caso da ciência e profissões científicas? Hoje no mundo se finge que a ciência tem a resposta para tudo. Mesmo com Niels Bohr tendo dito que a física não estuda a realidade última, o resultado de se fingir que tudo está bem na ciência é o mundo que temos. Um estudante está numa aula e o professor fala alguma coisa que o estudante sabe que não é verdade ou que não é a verdade toda. Que existem fenômenos não explicados pela ciência. O que ele faz? Nada. Com raríssimas exceções, alguém tomará uma posição. Fica-se quieto para tirar o diploma. Finge-se que a ciência sabe tudo e quando a pessoa tem uma necessidade grave, ela vai até um feiticeiro pedir uma magia para resolver o problema. O que existe de magia negra neste planeta é inacreditável. Como essas pessoas conseguem viver desta forma? Bastaria que o aluno dissesse para o professor que aquilo que ele está falando não é toda a descrição da verdade e que é preciso expandir o paradigma para incluir os fenômenos que estão sendo ocultados. Aliás, ocultismo só existe porque o conhecimento é ocultado da população. Se a ciência tratasse de tudo, não existiria ocultismo. Então temos dois mundos. Um em que as pessoas falam e agem sabendo que a realidade não é só a matéria que percebemos, e o outro do paradigma social, onde tudo é matéria e materialismo. Desta forma, temos uma física, uma química, uma medicina, uma engenharia materialista, uma sociologia materialista, uma economia, uma política, uma arqueologia materialista e assim por diante. Como pode um mundo assim sobreviver? Como pode uma civilização assim progredir? Não pode. E estamos vendo o resultado cada vez maior dessa atitude de fingir que tudo que a ciência fala é a verdade absoluta. E os cientistas que ousam falar além disto são taxados de místicos, que é a pior ofensa que se pode fazer para um cientista, porque então ele não é mais considerado um cientista. A mudança do paradigma está na dependência das pessoas entenderem o que é a mecânica quântica. E para que isso aconteça, só é preciso que quem sabe explique para quem não sabe. Todos os livros e experimentos já estão sendo feitos e novas aplicações surgem todos os dias, como podem ver nos sites de ciências. Só que a população não tem a menor ideia disto e continua vivendo no paradigma materialista. A questão é: o que as pessoas farão a respeito disto? Capítulo Poeira no Vento. Toda a interpretação do que foi falado ou escrito deve ser feita cuidadosamente. A própria palavra interpretar já mostra que é uma análise de um fato. Não é o fato em si, é uma projeção de quem está interpretando. É por essa razão que existe tanto disse que disse. E os fatos muitas vezes são absolutamente claros, mas as pessoas não querem ver o que está bem diante dos olhos delas. Sábado passado, tomei conhecimento de que algumas pessoas acham que sou vegetariano. Qual a importância disto? Se como carne ou bebo ou fumo ou qualquer outra coisa. A única coisa que é importante em espiritualidade é o quanto se ajuda os irmãos a evoluírem. O resto é detalhe que não importa, são plumas e paetês, coisas irrelevantes. Nos evangelhos, isso está claramente dito e exemplificado. Eu não estou falando que como carne, nem que bebo, que fumo ou qualquer outra coisa.
Nem disse nem não disse. E como tiraram essa conclusão? Em nenhuma palestra isso foi dito. Num filme que vi recentemente, tem uma fala em que um rapaz, já com certa vivência do que é a nossa sociedade, disse para o outro que estava criando algo grande. Mesmo que você seja um santo, se não tiverem o que falar de você, inventarão para destruir o trabalho. E isso em se tratando de um negócio. Imaginem com relação à expansão da consciência. Vejam em que situação está a humanidade atualmente. Quantas guerras, quantos refugiados, quantos doentes, quantos passando fome, crianças de 4 anos sendo alvo de franco atirador, mutilações de meninas para fins sexuais, etc. Etc. sem fim. Na periferia de qualquer cidade, a miséria, a ignorância, a dor, a exploração, a violência, a manipulação, os estupros dentro das famílias são normais. É o dia a dia deles. Pergunte para qualquer assistente social ou psicóloga que trabalhe com as comunidades carentes e veja a resposta. Esse é o mundo real. Essa é a realidade aqui e no mundo. E qual a solução para isso? A expansão da consciência. Mudando a consciência dessas pessoas, tudo isso mudaria. Mas como a informação pode chegar neles se ninguém praticamente faz algo prático para isso? Quero deixar bem claro que o problema não está nas superficialidades da vida. A autossabotagem é uma coisa muito sutil. Pode parecer que a pessoa está fazendo coisas boas, mas na verdade está se sabotando. Leiam sobre a vida de George Bernard Shaw. Se a pessoa não come carne e não faz nada para o seu próprio crescimento em todas as áreas, se não está trabalhando e crescendo, se não está ajudando os irmãos a crescerem sem parar, de que vale não comer carne? E se a saúde da pessoa está sendo comprometida por não comer carne, é tecnicamente um suicídio. Toda planta ou animal doa sua vida para a vida de outrem. Isso é uma doação sagrada, da mesma forma que nós doamos nossa vida trabalhando pelos irmãos. É um ciclo sagrado, não é o ciclo da cadeia alimentar dos reptilianos. Não comer carne é uma questão pessoal da genética de cada um. Cada um sabe o que é melhor para si. Um dia no convento em que São Francisco de Assis vivia, mais ou menos meia-noite, ouviram gritos de um frade. Todos foram ver o que se passava. O frade gritava porque estava com fome. São Francisco de Assis mandou que dessem comida para ele. Cada um tem uma necessidade diferente. Lembram de que foi dito? Não julgueis. Portanto, a questão é: o que faremos para melhorar este mundo? Sem ficar filosofando, sem papo furado de bar, etc. Capítulo Mandala Revolucionário Quântico. Lançamos recentemente mais uma mandala, Revolucionário Quântico. Esta mandala é a dos apóstolos do fazer, as pessoas comprometidas integralmente com a mudança planetária para o bem, o amor, a fraternidade, a evolução e a ação. É preciso um número de pessoas que possam propiciar uma reação em cadeia para acelerar a mudança do planeta Terra. Essas pessoas devem estar totalmente comprometidas com a causa do bem. Não pode haver dúvida, vacilação, oscilação, medo, preguiça e zona de conforto. É preciso confiar totalmente no todo e render-se a ele. Fazer o trabalho do todo custa tudo. Não tem como ser menos que isso. É por esta razão que é um trabalho para poucos. Podem ler nos evangelhos que um dia um moço rico chegou para o mestre e disse que tinha feito tudo o que a lei exigia. O mestre respondeu: vende tudo que tem e me segue. O moço ficou triste e foi embora. Essa é a questão. Ou a confiança é 100% ou não é. Ou se entrega tudo ou não é. Como dizia Shakespeare, ser ou não ser. A prioridade absoluta tem de ser o todo. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Quem entende isso não tem nenhum problema em dar tudo para o todo.
E não está preocupado com o que vem ou não, isso é irrelevante. Porém, o todo nunca se deixa vencer em generosidade. Quanto mais pessoas se engajarem no trabalho do todo, mais rapidamente os problemas serão resolvidos e este planeta terá paz. O primeiro passo para a solução de todos os outros problemas. A mandala está emanando uma frequência de ação. Pessoas do lado espiritual já estão agindo para ajudar no trabalho. Contamos com as pessoas do lado da terceira dimensão. Façamos a diferença. Capítulo Assumindo a Centelha. Mecânica quântica é uma unanimidade. Todos são contra, quase todos. De um lado temos o que não acreditam que a consciência permeia toda a realidade, que tudo é consciência, que a consciência é a base da realidade. Negam que o elétron tenha consciência. No experimento da dupla fenda, com efeito retardado, o elétron já passou pelas fendas e antes que ele demonstre se passou por uma ou duas, fechamos ou abrimos umas das fendas. Ainda não sabemos se ele passou como onda, duas fendas, ou partícula, uma fenda. Isso saberemos quando virmos se houve interferência construtiva, ondas, ou não houve, partícula. Pelas franjas, sabemos isso. Pois bem, antes que isso possa ser visto, é possível fechar ou abrir outra fenda. Notem que o elétron já passou, já é passado e nós mudamos o obstáculo. E o que acontece? Ele se comporta de acordo com o novo estado das fendas, abertas ou fechadas. Entenderam? Eu já tinha passado e nós mudamos isso. E ele se comporta de acordo com a mudança que nós fizemos. Mas ele já tinha passado. Se havia passado por uma fenda, teria o comportamento de partícula, e nós abrimos as duas fendas depois que ele passou. E ele mostra o padrão de interferências de ondas, só que ele já havia passado como partícula. Pergunta: ele sabe o que nós queremos ou não? Ele voltou atrás e passou de novo? De qualquer forma, ele aparece como onda quando já tinha passado como partícula. Essa é a questão. E agora? Como explicar isso? Quando estamos do lado astral, vemos que o elétron tem consciência. Isso está claro para quem está do lado espiritual da realidade, mas os físicos não fazem isso, e se algum faz, não conta para ninguém. Portanto, os físicos têm de explicar com a ciência do lado material. E como explicar esse comportamento do elétron? Se a pessoa não acredita que a consciência permeia a realidade, que é apenas um epifenômeno químico-elétrico do cérebro, que vivemos no mundo material apenas e que não existe espírito nem nada fora da matéria, ela vive num paradigma materialista. Esse é o paradigma científico atual, um materialismo reducionista. Acreditam que só existe a matéria. Bem, sobra sempre a questão da causa primeira. De onde surgiu a matéria? Do Big Bang? E de onde veio a energia que emanou o Big Bang? Tem de existir uma causa primeira. Não há como fugir disto, mas empurram a questão para debaixo do tapete. Com um paradigma materialista surge uma questão interessante. Se não existe mais nada que a matéria, por que essas pessoas estão trabalhando e não estão assaltando bancos? Por que trabalhar por um salário mínimo, ou seja, que salário for? Por que não ser um grande criminoso? O planeta está cheio deles, mas se é materialismo, a verdade, a maioria deveria ser de criminosos, já que não existe nada mais depois da morte, nem consequências, nem causa-efeito, nem karma e etc. Se a consciência que todos os humanos têm é apenas um efeito químico elétrico, não tem como fugir da questão acima. Do outro lado, temos os que não querem nem conversar sobre a mecânica quântica. E sem conversar não há possibilidade de se esclarecer um assunto e entendê-lo. Ignorar o assunto e não dialogar sobre ele só manterá todos na ignorância da realidade.
Hoje temos já uma sociedade em que a mecânica quântica está em 90% de tudo que se usa e em 30% da economia. Usam-se celulares, GPS, rádio, TV, etc. E não se quer saber como isso pode funcionar. Sugiro a leitura do livro El Enigma Quântico, Encuentros entre la Física y la Conciencia. El secreto mejor guardado de la física contemporânea, de Bruce Rosenblum e de Fred Kuttner, físicos. Eles contam que estavam dando um curso para leigos sobre mecânica quântica e uma pessoa perguntou para que servia a mecânica quântica. Então, eles passaram 1 hora explicando como funciona toda a parafernália eletrônica dessa sociedade. Portanto, todos usam a mecânica quântica e muitos não querem saber o que ela é. Qual o problema em entender isso? Todos são feitos de átomos. Todos respiramos ar feito de átomos. Sentamos em cadeiras de átomos. Comemos alimentos que são átomos. Vivemos um planeta feito de átomos. E quando olhamos para a Lua, o Sol e as galáxias, vemos tudo feito por átomos. Toda a realidade é feita de átomos. O cérebro de quem não acredita em mecânica quântica é feita de átomos. Todo o processamento químico-elétrico do cérebro é um processo quântico. Vejam o trabalho de Stuart Hameroff sobre os microtúbulos das sinapses. E mesmo a pessoa sendo feita de átomos, ela não quer saber como funciona o átomo. Bem, não querer saber como funciona a realidade tem consequências. Lembram daquela pessoa que não sabia que crédito é dívida? Ela não entendia como é a realidade financeira do mundo e agora está endividada? Imagina a consequência de não saber como é a realidade última. Um pouquinho de cosmogonia. É interessante. Vejam o que é paradigma e o que é metáfora. Com metáforas dá para criar qualquer crença que se queira. É importante entender como funciona a mente humana, senão a gente acaba fazendo dívida pensando que é crédito. Existe uma tribo que acredita que a Terra esteja em cima de uma tartaruga gigante. Quando perguntaram para essas pessoas sobre o que estaria essa tartaruga gigante, ela respondeu: sobre outra tartaruga. É lógico. E assim sucessivamente, ad infinitum. Acredito que estão rindo dessa história e achando incrível acreditar nisso. Pois bem, essa história metáfora é tão boa quanto qualquer outra para explicar como é o universo. São metáforas, não é a realidade. Uma grande parte da humanidade atual acredita que a Terra é um planeta que gira no espaço em volta do Sol. Já queimaram pessoas por acreditar nisso, e que o Sol gira em torno de outro centro e assim por diante. Então Einstein veio e disse que o espaço era curvo. O contínuo espaço-tempo é curvo. A Terra desliza nesse contínuo espaço-tempo. Em 1919, fizeram uma experiência para ver se isso era real. Se o espaço é curvo, a luz que vem de uma estrela distante, em que está no determinado momento atrás do Sol, fará uma curva para chegar até nós. Isso foi testado no eclipse de 1919 e os cientistas foram até Natal, Rio Grande do Norte, para verificar isso e confirmaram que o espaço é curvo. Pois bem, agora acreditamos que o espaço é curvo e que estamos rolando nele. Agora a questão é: o que é o contínuo espaço-tempo? Do que ele é feito? E então caímos na mesma situação da discussão sobre a mecânica quântica. Qual é a base da realidade? O que é a realidade última? Tudo que nossos sentidos percebem é uma manifestação do quê? O que está por detrás de tudo isso? Portanto, qualquer metáfora é boa para explicar o universo, mas é apenas uma metáfora. Alguns anos atrás foi lançada a nova trilogia do Star Wars. 2 atores foram para a Praça da Sé vestidos de Jedi e começaram a pregar sobre a força, o conceito que está por detrás da história do Star Wars. Imediatamente começaram a receber contribuições em dinheiro para a nova religião baseada na força. Num censo feito na Austrália
anos atrás, 70 mil australianos se declararam da religião de Jedi. E tem também aquela história do deus Rambo, lá daquela ilha do Pacífico. E assim por diante. Leiam As Máscaras de Deus de Joseph Campbell, indispensável. Portanto, qualquer metáfora serve. Só que o conhecimento avança e a humanidade evolui. E somos compelidos a entender a realidade, queiramos ou não. Esse é um imperativo evolucionário. Ou uma sociedade evolui e entende a realidade última, ou desaparece. É simples. Hiroshima e Nagasaki estão aí para mostrar as consequências de não se entender a realidade ou não se aceitar. Capítulo Manifesto Quântico. A mudança de paradigma nunca foi tão necessária como agora. Todos os indicadores mostram a decadência e o extremo perigo em que se encontra a humanidade, correndo o risco de voltar à bárbara de tempos atrás. Somente uma mudança radical na visão de mundo pode salvar a humanidade. No momento, ela está num estado letárgico, como o sono da morte, antes do último suspiro. A acomodação das pessoas é praticamente a norma. A zona de conforto está lotada. O entorpecimento da consciência no que diz respeito ao sofrimento de bilhões de pessoas passando fome, na miséria, doentes mental e fisicamente, em condições subhumanas de existência, o abuso de meninas sendo submetidas à mutilação genital, a exploração dos escravos, os rituais de sacrifícios humanos, a crise econômica financeira que se aprofunda, meios de transportes que causam sofrimento, as guerras sem fim, a exploração do homem pelo homem, a banalização da tortura, a crueldade refinada, armas de destruição automatizadas em que o homem não entra mais em batalha, ele apenas aperta botões, etc. A lista não tem fim. Tudo isso e muito mais é fruto de um paradigma materialista, cartesiano e reducionista. Esta visão de mundo em que o todo não existe e que somente a matéria é o que importa é que trouxe esses resultados preliminares. A situação atual não é o fim do processo, é o início do fim caso a humanidade não resolva reagir e mudar de consciência. A única coisa que pode reverter esse quadro é a mudança de consciência, expandi-la para integrar o todo na vida diária de cada um. Aceitar a centelha divina dentro de si e mudar toda a vida na Terra para que a civilização viva de acordo com esta verdade. Tudo terá de mudar para que a humanidade tenha futuro. Isso implica sair da zona de conforto e agir. Ler, estudar e trabalhar, assumir a centelha divina que está dentro de cada um e viver de acordo com ela. O que é a centelha divina? É o próprio Criador, o todo, a fonte, tudo o que existe. E como todo é, ele é puro amor, consciente, inteligente, onisciente, onipotente e onipresente. Mas a sua essência é amor incondicional. Ele distribui amor incondicionalmente por toda a criação. Melhor seria dizer por toda a sua emanação. Criação dá uma ideia de separação. E isso é o que levou a essa situação calamitosa em que se encontra a humanidade. A ideia de um Deus separado do homem levou todas as guerras religiosas em seu nome. Porque assim é possível matar o outro ser humano, já que Deus não está dentro dele. Deus derrama amor por toda a humanidade o tempo todo. Caso contrário, a humanidade deixaria de existir num segundo. Deus colapsa a função de onda da humanidade o tempo todo. Tudo isso pode ser falado de forma teológica. Prefiro falar de forma científica para ver se isso muda a situação atual. Deus não pode ser entendido. Como pode a parte entender o todo? O todo é maior que a soma das partes. O que podemos fazer é sentir o máximo que pudermos o amor de Deus. O amor do todo. Essa percepção do amor do todo irá aumentar cada vez mais na medida em que aumentar a nossa capacidade de amar. Isto depende do estado da nossa consciência.
Quanto mais ela expandir, mais será capaz de amar incondicionalmente. Imaginar que a solução de tudo isso acontecerá espontaneamente e sem esforço da humanidade é uma ilusão extremamente perigosa. As consequências afetarão todos sem distinção. De um jeito ou de outro, todos estão colapsando a situação atual e colherão os frutos que plantaram. A única saída é a aceitação do lado espiritual da realidade e mudar a forma com que a Terra é administrada para incorporar a nova visão de mundo. Achar que não é preciso agir para mudar tudo isso é pura ilusão. Não acontecerá nenhum milagre para salvar a humanidade. Toda a informação que é preciso já está sendo recebida para a mudança do paradigma. E o que vem acontecendo? Praticamente nada. A maioria absoluta está se remoendo e se debatendo com a consciência expandida que estão recebendo. Não sabem o que fazer com ela e que já estão aferrados ao materialismo, e os que têm conhecimento de espiritualidade precisam entender que é preciso agir para mudar esse estado de coisas. E a única solução é a mudança de consciência, só isso. Que os humanos entendam que o todo existe e vivam de acordo com a centelha divina, a parte do todo dentro de si. Continuar na zona de conforto com preocupações materiais de como melhorar as condições materiais da existência só aumentará os problemas. Lembre que onde se põe o foco, aquilo aumenta. Quanto mais preocupação com um problema, maior ele se tornará. Todas as questões materiais poderiam ser resolvidas rapidamente se o foco das pessoas estivesse no todo. Tudo mais viria por acréscimo, mas isso não é entendido porque as pessoas não entendem o todo, não sentem como ele. Repito, o todo não pode ser entendido, ele tem de ser sentido. Tudo que a mecânica quântica descobriu leva à comprovação da existência do todo. Todos os experimentos mostram que a consciência permeia toda a realidade. Não há nada que não seja consciência e que não tenha consciência. Tudo é apenas uma organização de uma única consciência / energia, que é tudo que existe. Esta energia se manifesta de infinitas maneiras e formas, podendo mudar a sua própria vontade. Mantém certas leis e constantes físicas para que suas emanações possam evoluir em conhecimento e sentimento. Isso significa manter inúmeros universos e dimensões que possam acomodar os seres em evolução. Como todos os seres têm livre-arbítrio, eles podem polarizar a energia de forma negativa e tem de haver dimensões com seres negativos que escolheram contrariar as intenções do todo. É uma perda de tempo, mas eles são livres para serem assim. É evidente que tudo tem um preço e ir contra a essência do universo traz horríveis consequências para quem age assim. É por isso que existe a eterna luta do bem contra o mal, devido ao livre-arbítrio dos seres com um ego distorcido. Todo manifesto conclama a ação. Divulgar os experimentos da mecânica quântica e seu significado é a coisa mais importante que existe hoje para se fazer. Não há nada mais prioritário que isso. As consequências da visão de mundo dominante hoje podem ser vistas nos noticiários e na vida diária das pessoas. É preciso mudar essa visão de mundo imediatamente. Não se pode perder um segundo com coisas secundárias e irrelevantes. Todos os experimentos mostram que existe uma realidade profunda que dá origem ao universo que vivemos. Que a física não queira estudar essa realidade é uma escolha dos físicos, mas isto não exime os humanos de pensarem por si mesmos e tirarem as conclusões. Ignorar essa realidade última é um erro gigantesco. A energia nunca desaparece e a consciência de cada pessoa é energia. Ela nunca desaparece e irá para dimensões de acordo com o seu conteúdo. Isso é eletromagnetismo. Não há punição, há atração pura e simples.
todo vai ser para a dimensão que é correspondente à sua energia. Não há como escapar disto, e toda a informação permanece para sempre, e todo débito tem de ser compensado com crédito. As regras que regem o universo são simples, mas os humanos resistem de todas as formas a aceitá-las. Quando se fala de mecânica quântica para alguém e essa pessoa nunca mais fala conosco ou se torna um inimigo, o que significa isso? O que fizemos de errado mostrando como funciona o universo? Estamos falando de física, mas a pessoa sabe até onde o experimento chegará e não aceita o todo. Essa é a questão pura e simples. Agora, se a humanidade não aceita o todo, qual o destino desta humanidade? Se alguém rejeita a própria essência, que futuro pode ter? Como se classifica um doente mental? O protocolo não é classificar de acordo com a fuga da realidade que essa pessoa faz? E quanto mais longe da realidade, mais doente é. Então, como classificamos esta humanidade? São pouquíssimos os que estão vivendo na realidade. Os demais vivem numa matrix que dita tudo o que devem pensar, sentir, fazer, experimentar, etc. Acontece que a maioria absoluta não tem ideia do tamanho do poço sem fundo em que está se afundando. Na década de 20 foi uma grande depressão. Quem atinou para o que estava acontecendo? Os exemplos são inúmeros. A festa continua até perceberem que o Titanic está adernando e aí é tarde. Esses exemplos são brincadeira de criança para o que estamos vivendo agora. Numa era globalizada não há lugar para fugir. Ou a humanidade dá um salto acima ou cairá na barbárie. E para dar esse salto basta admitir que o todo existe e que o todo é puro amor. Não esse amor humano que foi banalizado na face da terra. O amor do todo que faz o sol nascer para todos o tempo todo, não importando o que acontece. Por isso é um Deus incompreensível para os humanos. Um Deus que ama incondicionalmente não é admissível para os humanos, e que ama eternamente e que dá infinitas chances de recomeçar e que recompensa qualquer ato bom 100 vezes mais. E isso é uma metáfora. Deus não se deixa vencer em generosidade. Experimentem. Como Deus ama incondicionalmente a humanidade, resolveu colocar forma humana na ideia de Deus. Nasceu assim o conceito do Deus que tem ódio, ciúmes, que é vingativo. Um Deus com todas as características humanas. Esse tipo de Deus é assimilável, pois é humano. Desta forma, podem-se fazer guerras contra outros homens que tenham deuses diferentes dos nossos. Isso foi sempre assim. Desde o início, a humanidade acreditou em milhares de deuses diferentes, sem atentar que eram apenas seres humanos com maior capacidade tecnológica. Essa é uma longa história que não cabe aqui agora. Toda a resistência que existe para que os humanos aceitem a mecânica quântica está baseado nesta questão, Deus. Esse é o ponto da discórdia, como sempre. Esquecem que Deus é amor e que é possível contatar com Ele diretamente através da centelha divina que está dentro de cada um. Isso tem de ser sentido, não dá para achar isso em laboratório. Como dizem os taoístas, o Tao tem de ser vivido, não dá para explicá-lo. Desta forma, a resistência a dar o salto de consciência para sentir o amor de Deus é feroz. A mudança em nossa sociedade seria extrema, pois estamos do outro lado da moeda. Estamos numa sociedade contra Deus, contra o todo. Parece o contrário, mas os fatos provam o contrário. Como numa sociedade que supostamente acredita em Deus, podemos ter mais de 1 milhão de pessoas passando fome ganhando $2 por dia. A lista das mazelas humanas é infinita. Assim fica claro para quem tem olhos porque as pessoas reagem da forma que reagem quando se fala em mecânica quântica. Por que é preciso mudar tudo para incorporar as descobertas feitas há mais de um século? E quando falo mudar tudo, é tudo
Tudo o que existe está baseado num paradigma materialista. Leiam os livros usados nas universidades. Não há lugar para Deus neles. E isso pode durar quanto? Roma durou 700 anos, mas virou pó. Estamos com quantos anos nessa era moderna? Mais ou menos 500 anos e já chegamos ao limite. É claro, com computadores tudo é mais rápido, porém computadores são baseados em física. Em qual física? Mecânica quântica. Para isso ela serve, para construir todo tipo de parafernália eletrônica, mas o significado dela tem de ser ignorado, para que continue como se está e o que vá de mal a pior. Quem acha que a humanidade já chegou ao fundo do poço está muito enganado. O poço é muito fundo e não precisa muito mais para se abrir. Com certeza, já estão achando que eu estou sendo pessimista. Pelo contrário, é por acreditar que tem solução que trabalhamos, mas esta solução tem de ser coletiva. É preciso um número mínimo de pessoas para divulgar a mecânica quântica, independentemente da reação das pessoas. Se fosse fácil, já teria sido feito. É um desafio monumental fazer isso, e essa é a graça de enfrentar a maioria. Uma nova geração está nascendo. Algumas dessas crianças já estão aqui. A conexão dessas crianças com a verdade do todo é tão grande que mesmo quando estiverem encarnadas e esquecerem de onde vieram, elas permanecerão firmes e entenderão a mecânica quântica. Elas mudarão o planeta, mas para isso é preciso que essas crianças encontrem um meio adequado para evoluírem. Elas precisam saber o que é a mecânica quântica desde crianças, desde bebês. Elas têm de ouvir falar disto, têm material à disposição para estudar ou com quem conversar. Daqui a 3 gerações, a humanidade mudou. Só que esse trabalho tem de começar agora. Temos de propiciar os meios para que elas aprendam antes de entrar nas escolas convencionais. É preciso que os pais que entenderam a mecânica quântica se disponham a passar isso para os filhos, não importando como os filhos serão vistos pelos colegas. Essa primeira geração que está nascendo é que dará início à revolução quântica. Livros, DVDs e toda a espécie de mídia precisa estar à disposição delas para que assimilem o conhecimento de como funciona o universo antes da lavagem cerebral materialista. Isso é da maior urgência. Todo o apoio e o suporte necessário estão sendo dados pelas instâncias superiores do universo. Cabe aos encarnados fazerem sua parte. Ninguém deve esperar que o outro faça. Cada um tem uma função e uma missão. E tudo isso tem um preço a ser pago. Quem pega no arado e olha para trás não é digno do trabalho. Muitos se comprometem a fazer o trabalho quando estão do lado espiritual, mas quando encarnam esquecem o que prometeram e perdem uma encarnação. É por isso que demora tanto para a humanidade avançar centímetros. Um século depois, e não se pode falar de mecânica quântica, que se perde uma amizade ou se ganha um inimigo. E isso, cada vez mais se tem produtos no mercado usando a tecnologia, advém dela. Essa dicotomia não pode durar eternamente. Não é possível usar a tecnologia e não mudar filosoficamente. Hoje se discute que nem todos podem ter a tecnologia nuclear. Pois é, essa é a questão que estamos tratando aqui. O uso da tecnologia quântica sem aceitação do seu significado gera esse tipo de situação. Qualquer físico pode entender essa tecnologia e fazer o que se quiser com ela. E quando isso fica de conhecimento de todos, o que teremos como resultado? Guerras nucleares. Pois quanto tempo precisa para que muita gente tenha acesso e use? A humanidade usa o que tem na mão. Esse é o problema de usar a tecnologia sem um conhecimento espiritual que possa limitar o seu uso indevido. Não há freio espiritual porque não há consciência do que significa o átomo. Apenas sabe-se como pode ser usado como arma. Mas quem é o átomo? Então ficamos na seguinte situação. Uma pessoa que tem capacidade econômica de ter celular, rádio, TV, GPS, tablets, tem tudo isso
E quem tem capacidade de construir um artefato nuclear também faz. Todos estão na mesma situação filosófica. É apenas uma questão de capacidade econômica financeira. Tudo isso são parafernálias eletrônicas, brinquedinhos, uns mais caros e outros mais baratos. E os humanos gostam de brincar de fazer de guerra. Aquela coisa do território do cérebro reptiliano. Uma civilização dominada pelo cérebro reptiliano só pode terminar de um jeito, na própria extinção. E não se pense que as civilizações podem cair e nascer de novo. Tudo tem um limite. Uma coisa é a guerra de 2000 anos atrás com espadas, lanças, etc. E a outra é com conhecimento de como o átomo funciona e pode ser usado como arma. Agora não há volta. Ou se evolui ou é o fim. E quando digo que é o fim de tudo para sempre. Nem pensem que dá para refazer tudo porque não dá. Há 6.000 anos, a Suméria apareceu pronta com toda a infraestrutura social que temos hoje. A mesma coisa. E segundo a história, apareceu do nada. Com tudo funcionando como hoje, só a tecnologia era diferente. E acham que isso veio do nada? Essa é a outra longa história. Hoje não sobraria ninguém apto a reconstruir uma civilização destruída globalmente. Só a bárbara sobraria. Quem acha o contrário é porque ainda está na visão romântica da vida. O tempo urge. É preciso começar agora a preparar o terreno para que essas crianças encontrem um terreno fértil para germinarem. Essas crianças já estão prontas. Basta olhar nos olhos de um bebê de 2 anos e se vê isso. O progresso delas não pode ser atrasado por causa dos interesses imediatistas dos pais. O compromisso com essas crianças é sagrado. Elas vieram salvar o planeta e a humanidade. Quantas pessoas estão dispostas a dar sua vida pela evolução desta humanidade? Dar a vida pelo todo, sem medir o que faz, sem medir o quanto ajuda, sem medir o quanto gasta de tempo e dinheiro, sem olhar para trás. Com quantas pessoas o todo pode contar neste planeta? Com quantas pessoas que deixem o ego de lado e trabalhem pelo todo sem reclamar, sem choramingar, sem lamentação, sem dar desculpas. O todo está esperando a resposta de cada um. Fim.